seguinte, galera, o integral ele foi uma proposta que o governo nesse estado começa nessa instituição. Por isso nós fomos e ainda somos considerados a melhor escola pública integral do estado. Beleza? Podemos estar mais longe. E hoje nós temos um orgulho imenso, um prazer imenso de receber aqui a nossa ex-aluna, que agora está exatamente, acabou de ser aprovada no doutorado para fazer São Paulo. E eu queria que você recebesse. Aí, ó, eu não vou falar nem que é o nome dela, certo? Mas ela vai, exatamente, ela pode sentar bem aqui nessa cadeira, se ela estiver, certo? E aí, falar, primeiro, o que eu gostaria, o que essa molecada aqui quer saber? Primeiro, olha só, se você está onde está e onde chegou, isso tem muito a ver com a sua trajetória de vida, né? E as suas decisões. Então, vejam só, queridos, nós somos o que decidimos ser. Vejam só o que essa moça decidiu ser. É importante ficar com o ouvido aberto, com a mente aberta, para poder ela, primeiro, se apresentar e mostrar qual foi a trajetória dela acadêmica, tá? Começando lá no ensino fundamental, no ensino médio, onde ela mora e onde ela vai morar a partir de agora. Beleza? Então, com vocês, queridíssima, se apresente, pode falar o que você quiser da sua trajetória acadêmica, como que você construiu e como que nós, em nossa escola, ajudamos você nesse processo de trajetória, como que a Universidade Federal também te ajudou e outras pessoas foram importantes na sua vida. Porque nós, sozinhos, não somos nada. Nascemos e começamos do início ao fim da vida, dependendo. E vamos continuar dependendo dos outros. Obrigado por você. A palavra. Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Nainara, eu tenho 26 anos e eu sou aluna daqui do primeiro e terceiro ano. Já que eu vou falar da trajetória, eu acho que eu tenho que começar dizendo que eu sempre estudei em escola pública, eu nunca fiz cursinho, eu nunca fiz nada, até porque eu nunca tive condição para isso. Eu venho de uma família muito, muito pobre. Eu sou filha de mãe solo, isso não é um problema, eu sou filha de mãe solo. Então eu nunca tive acesso e nem oportunidade de fazer muita coisa. Mas eu tinha uma coisa que eu tinha acesso e oportunidade, que a minha mãe fazia questão de me proporcionar, que era poder estudar. Eu sempre pude estudar e ela sempre fez o possível e o impossível para que eu pudesse estudar. E às vezes a gente pensa, mas é uma coisa básica. Gente, comprar um caderno, comprar um estojo, é caro. E às vezes a gente não valoriza isso, e é caro, mas os nossos pais, quando eles não podem, eles fazem isso para que a gente consiga ir além do que eles foram muitas vezes. E aí eu sou filha dessa realidade. E então eu precisava, isso é um fato, eu sempre quis fazer medicina. Desde criança eu sempre quis fazer medicina e todo mundo sabia disso. Só que quando a gente vem dessa realidade, você tem que tomar uma decisão. E eu cheguei no terceiro ano do ensino médio, eu estava meio na dúvida se eu ia conseguir passar ou não, mesmo estudando muito, e aí eu decidi fazer engenharia biomédica. Por quê? Porque medicina é possível, é muito possível, só que eu fiquei com medo, e eu fiz engenharia biomédica e banquei a minha decisão, porque quando você faz uma escolha, você tem que bancar essa decisão. E eu banquei essa decisão, eu queria fazer algo que eu gostasse, que tivesse a ver com medicina e que eu sabia que eu não ia desistir, porque tem isso também. Quando a gente é pobre, a gente não pode desistir. Depois que a gente chegar lá, a gente não pode desistir, a gente tem que terminar. Mas eu quero fazer outra coisa, eu não gostei disso. Termina e depois vai fazer outra coisa. Não dá para desistir. Porque na maioria das vezes a gente pensa, isso é só para nós. Não é só para nós. Isso é de uma geração inteira que esperou por nós, assim. Hoje em dia, às vezes a gente passa por coisas na vida e a gente pensa, cara, por que tem que ser eu? Mas é isso, uma geração inteira esperou por você, para que você chegasse lá, porque para que a partir de você outras pessoas também chegassem. Eu falei na outra turma que antes de mim eu não tive outra pessoa, eu não tive um primo que entrou na universidade, eu não tive um irmão, eu não tive ninguém, só teve eu. E aí eu lembro que quando eu entrei, eu não sabia nem o que fazer, eu não sabia como fazer minha matrícula, porque era tudo online na época, e até então só tinha tido computador na escola, nas aulas de informática. E aí eu fiquei meio perdida, mas assim, eu tinha que bancar essa decisão. Aí eu consegui formar, passei no vestibular, consegui formar,
estudar, tem que pegar um segundo turno para trabalhar para ajudar em casa. A gente tem isso, a gente só estuda na maioria das vezes. E estudando integral, eu acredito que é o que acontece com a maioria aqui. Então é aproveitar essa oportunidade, aproveitar a oportunidade que vocês têm de estudar, aproveitar a oportunidade que tem professores que querem ensinar e curtir tudo isso para vocês chegarem lá na frente e pensar, eu dei esse passo, eu fui a pessoa que deu esse passo. E a partir de agora as coisas para as próximas gerações vão ser mais tranquilas. Porque uma coisa que eu sempre falo é, o rico ele não é rico de hoje, ele é rico de muito tempo. Se ele é rico hoje porque alguém um dia deu um passo. Claro que a gente tem a questão, toda a questão histórica. Mas na maioria das vezes é isso. E gente, a gente não vai ascender socialmente sem estudar. Não vindo de uma família pobre. Aí as pessoas se enganam e pensam, mas eu posso ser TikTok, eu posso ser influencer. Porque eles não estudaram e eles conseguiram. Gente, primeiro, para você ser TikTok, ser influencer, você tem que ter dinheiro de investimento e você tem que ter carisma. E os dois juntos, não dá para ter só um ou só outro. Então, o caminho mais fácil é estudar. E assim, não se enganem, porque eu também tinha isso. Eu achava que se eu estudasse muito, e eu sempre estudei muito, desde criança, se eu estudasse muito, eu ia chegar lá rápido. Não se enganem, isso não vai acontecer, a gente não vai chegar lá rápido. Mas a gente vai ascender socialmente aos poucos, e no processo a gente demora para entender e enxergar que a gente está ascendendo. Mas uma hora a gente enxerga isso. Que foi o meu caso. Como eu falei para vocês, eu sou filha de mãe solteira, que eu fiquei a maior parte com o salário de doméstica e complemento de renda era Bolsa Família. E aí eu lembro que quando eu comecei e fui crescendo, eu falava, cara, eu estudei a minha vida toda e eu ainda não cheguei lá. Só que agora, aos 26 anos, eu olho para trás e penso, olha o tanto que eu já consegui, tanto que eu fui a primeira pessoa a andar de avião da minha família. Eu fui a primeira pessoa a proporcionar que a minha mãe andasse de avião, por exemplo. A minha mãe foi a segunda pessoa a andar de avião. Mas eu só consegui isso porque eu estudei. Sem isso eu não tinha conseguido. Então é isso. Eu acho que o que eu tenho de mensagem para deixar para vocês é exatamente isso. A gente não vai chegar lá sem estudar. Mas também estudando pode demorar um pouquinho. Mas não desistam que uma hora a gente chega lá. Acho que é isso. E qual vai? Eu moro no Guamá. Morava no Guamá e hoje em dia ela estudou aqui, né? E foi fazer o mestrado, gente. Não foi aqui em Belém, ele estudou na UFPA, mas foi fazer o mestrado onde? Foi aqui, foi em São Paulo, com bolsa. Para te conseguir uma bolsa não é fácil, né? Tem que estudar porque tu tens que manter pesquisas e tudo mais. Então ela foi com bolsa, sem conhecer. Já tinha saído daqui? Já tinha ido. Na universidade, como ela estudou, ela foi bolsista, então te faz apresentar teus trabalhos em congressos e tudo, e aí ela chegou em São Paulo, concluiu o mestrado, está concluindo o mestrado, Dia 21. e já está com o pé no doutorado, gente. Então, então é isso, gente, e tudo através do estudo. Se ela não sonhasse, não é só sonhar, mas você tem que se proporcionar esse sonho. E esse sonho você se proporciona a nós, alunos da escola pública, que não temos todos os recursos que outras pessoas têm aí, nós temos que estudar 3 vezes mais. Vocês entenderam? Então é uma realidade que eu acho que muitos talvez aqui vivam. Então a gente não pode resistir, a gente tem que estudar, porque a gente vai conseguir chegar lá. Vai ser assim? Não vai ser assim. Não vou estalar os dedos e vou conseguir chegar e daqui para amanhã resolver. Não, são anos de estudo. Mas é a única forma que eu vejo da gente, da periferia, da escola pública, ascender socialmente. Tá? Ninguém vai ficar rico, milionário aqui, mas vai ter uma vida bem melhor do que a que os nossos pais têm. Vocês entenderam? Então, quando a Nai fala assim, fui a primeira a andar de avião, gente, isso socialmente, para quem vive na periferia, que não tem tantos recursos, isso é muito para a gente. É muita coisa. Tá? E, sim, agora já se Eu quero fazer 2 perguntas. Porque quando vocês ouvem assim, pô, agora eu vou fazer doutorado, eu queria saber, porque eu disse o seguinte,
qual é o principal desafio que tu, nessa tua trajetória, tivesse? O principal desafio, primeiro, para concluir o ensino médio, tá? O que foi necessário para concluir bem o ensino médio e ter condições de competir? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é, quais foram os desafios que, após ter passado, tu tiveste que, digamos, enfrentar para poder concluir o curso de engenharia biomédica, tá certo? E depois eu passo para o mestrado e mestrado para o doutorado. Então, eu queria que tu focasse nesses pontos. E uma última pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: conseguiste olha lá, o teu sonho era primeiro fazer medicina, certo? A pergunta é: nós falando do sonho de fazer medicina ou de encontrar na engenharia biomédica? E a pergunta é: o que a engenharia biomédica tem de encantador e de interessante para você? A primeira pergunta, eu acho que no ensino médio, o que foi importante para chegar lá, eu acho que muito mais do que estudar, porque eu estudei muito, foi ter pessoas que acreditavam em mim. A professora Lúcia, eu lembro que eu sempre falo isso. Eu era dessa turma, tá, gente? Eu entrei no primeiro ano na 102. E a primeira aula foi numa segunda-feira, 7h30 da manhã, que era a professora Lúcia. E eu nunca tinha tido uma professora preta na minha vida até chegar aqui. Ela foi a primeira professora preta que eu tive. E quando eu vi ela, eu fiquei chocada, porque eu nunca tinha tido uma professora preta. E aí eu vi ela e eu pensei, cara, ela conseguiu. Então isso é muito possível. Porque quando a gente é preta, ainda tem isso. Além de você ter que estudar muito e ser muito melhor que a maior parte dos outros, porque aquilo, se eu estou competindo com uma pessoa branca pela mesma vaga, eu tenho que provar para quem está trabalhando que eu sou 2 vezes melhor para conseguir a vaga. Porque senão eu não vou conseguir, porque ela já saiu na frente, há muitas léguas na frente. E aí eu lembro que, eu acho que muito mais do que estudar, eu tive a professora Lúcia, eu tive a professora Nazildo, o próprio Decenilson, eu tive a Gisele, Professora Gisele. e eu acho que esse foi o ponto. E eu acho que é isso assim, a gente tem, quando eu falei de oportunidade, aproveitar essas oportunidades, é aproveitar, é estudar muito e aproveitar quem quer ensinar para vocês, quem está disposto a ensinar para vocês. E eu não vou dizer, eu sempre estudei muito, eu não vou dizer que era fácil para mim não, mesmo estudando muito. Eu tinha muita coisa que eu achava muito difícil. E eu ficava lá no pé deles perguntando para eu saber. Então eu acho que foi isso, assim, o que fez eu chegar lá foi estudar muito, mas ter pessoas que acreditavam. Porque além disso, na minha época, quando eu fiz ensino médio, a gente passou por muita coisa aqui na escola. A gente passou por um período de greve muito longa, e eu lembro que as aulas continuaram por um período, mas a gente não podia deixar de estudar apesar da greve. Então, assim, mesmo com a greve, a gente continuou tendo aula, e eu lembro disso. Quem que se proporcionaria dar aula durante uma greve? Isso significa que a pessoa acredita em você. Teve um período também que não tinha merenda na escola, e era período integral. Sem merenda na escola. Teve um período também que tinha merenda, mas a merenda era só barrinha de cereal. E como eu falei para vocês, eu sou de uma família muito pobre. Se não tinha merenda na escola, como que eu ficava o dia todinho? Às vezes não tinha. Então, assim, é tudo isso. Assim. Eu acho que a maior dificuldade foi isso. E o sistema, gente, a escola pública, ela acaba sendo sucateada de propósito, para gerar mão de obra barata, para fazer com que os alunos, e é isso que vocês precisam entender. As pessoas falam, a escola pública é ruim, por quê? Porque eles querem inserir isso na cabeça dos alunos que são da escola pública, para gerar mão de obra barata, para esses alunos irem servir os filhos de quem estuda na escola particular. E enquanto vocês não entenderem isso e não botar o sistema abaixo, a gente vai continuar servindo os filhos de gente rica. E a gente não pode fazer isso. A gente tem que entender que a gente é capaz de chegar lá tanto quanto eles, apesar de todas as dificuldades. Respondida? Essa sim. E a outra? O que foi necessário lá na universidade? Na universidade. Passa lá dentro da universidade. A universidade é muito grande. Então, quando eu entrei, eu não sabia nada. Assim, nada. Além do meu conhecimento. Eu não tinha nada. Eu não tinha computador.
eu não tinha dinheiro porque eu fiz engenharia. E é considerado um curso caro. E aí dificilmente, por exemplo, quando você é pobre e você faz um curso caro, muito dificilmente você consegue permanecer lá. E aí eu lembro que no meu primeiro semestre eu tinha que comprar um kit Arduino. E o kit Arduino é muito caro. O kit Arduino completo, com tudo que o aluno de engenharia precisa, é muito caro. E eu não tinha esse dinheiro. E aí eu lembro que enquanto eu não tinha esse dinheiro, eu tinha amigos na mesma turma que eu que tinham ganhado um carro porque passaram no vestibular. E o mais difícil para mim na faculdade foi entender que eu não estava correndo, eu não tinha começado a corrida na mesma partida que eles. E isso assim eu tive que entender muito rápido, porque se eu não tivesse entendido muito rápido eu tinha ficado para trás. E aí eu tive que fazer o dobro de esforço, o dobro de esforço. A maior parte dos meus amigos, eles entraram na universidade, por exemplo, sabendo programar, que é uma parte do currículo importante para o curso, e eu não sabia programar. Eu sabia mal mexer no computador, eu sabia pacote Office que a gente aprendia na escola, mas eu não sabia programar. Então tudo, eu acho que a maior dificuldade para mim na faculdade foi entender que eu estava começando a corrida atrás, mesmo tendo estudado muito. E a partir disso, depois disso, foi o que eu falei, quando você toma uma decisão, você tem que bancar essa decisão. E eu não podia desistir. Então, a partir disso, a partir do momento que eu entendi que eu estava começando a corrida atrás, eu comecei a me esforçar 3 vezes mais. Eu dormia tarde, acordava cedo. Eu chegava na universidade e tinha que estudar mais do que os outros para entender, porque eles já sabiam e tinha coisa que eu não sabia. E correr atrás, assim, ir atrás e ir atrás de pessoas que me ajudam. Assim, mesmo na universidade, ainda tem isso. O professor Júnior falou que a gente precisa muito das pessoas, isso é verdade. Porque mesmo na universidade eu tive muitas pessoas que me ajudaram depois que eu entrei. E me ajudaram não só me dando conselhos e me guiando por onde eu tinha que andar, mas financeiramente também. E isso foi muito importante para que eu conseguisse concluir a faculdade. E aí depois disso, e ter exemplos também é muito importante. É muito importante você se enxergar em alguém, ver que a outra pessoa concluiu, ver que a outra pessoa terminou. Isso é muito importante. Então eu tinha isso, mesmo que não dentro da minha família, mas eu conhecia várias pessoas que tinham conseguido. Então isso também foi importante para eu conseguir concluir. Mas o principal era que eu sabia que eu precisava concluir. Porque eu precisava proporcionar para minha mãe aquilo que ela lutou a vida toda dela para me proporcionar. Eu precisava conseguir. Porque assim, ela lutou a vida toda dela para que eu estudasse. Então, na universidade, eu sabia que eu precisava terminar para dar o mínimo de conforto para ela depois de toda a luta que ela teve para que eu chegasse lá. Então, eu acho que foi isso, assim, a universidade. A maior dificuldade foi entender que eu tinha começado a corrida atrás e ter a ação de estudar 3 vezes mais para conseguir chegar lá com os meus amigos na mesma turma e competir junto com eles, assim, competir de pau a pau com eles. Porque o mercado profissional é isso também, tá, gente? Não dá para fazer o mínimo. Não quando você vem de baixo, não dá para fazer o mínimo. Você tem que fazer o seu máximo e além do máximo, porque senão você não vai conseguir chegar lá. Perguntei muito que tu te encantou pela engenharia biomédica. O que tem de ser doutor nessa área? E o que tu vai estudar? O que tu começou estudando lá na pesquisa e o que tu vai estudar agora no doutorado? Começou na graduação na pesquisa, né? Na iniciação científica e depois tu foste lá para... Isso te carregou para ir até o mestrado e agora o doutorado. Essa trajetória das pesquisas, o que tu investiga? A engenharia biomédica é uma história que tem muito a ver com a escola, inclusive. Eu sempre quis fazer medicina e eu sempre estudei muito para isso, mas eu sempre gostei muito de matemática, química e física, assim, era o que eu gostava. Sempre gostei muito de matemática, química e física. E eu precisava fazer algo, assim, eu precisava de um plano B, a gente tem que ter um plano B, gente, a gente tem que ser racional na hora de escolher uma profissão. A gente tem que ter um plano B, por quê? Porque se eu terminasse o ensino médio e não passasse na universidade, eu dificilmente iria conseguir entrar numa universidade. Por quê? Porque eu ia precisar
Então eu precisava ter um plano B. E aí, aquela professora que estava lá embaixo, na sala de vice-diretora, uma da blusa branca, eu acho que é a Adriana. Quando eu estava no segundo ano do médio, teve um concurso de poesia. E eu fiz o concurso de poesia. E aí na minha poesia, eu acho que eu escrevi sobre sonhos. E aí lá estava dizendo tudo o que eu ia fazer. E aí eu lembro que eu fiquei em segundo lugar no concurso de poesia e ela veio conversar comigo. Por isso que eu lembrei dela. Ela veio conversar comigo. E aí ela perguntou se eu tinha um plano B, se eu tinha um plano B. E eu falei que não. Aí ela pegou e falou assim, olha, na UFPA vai ter uma feira vocacional. Que eu não sabia que tinha isso também, gente. Eu não sabia, eu só fiquei sabendo depois disso. E aí ela falou o dia. Aí eu fui lá na feira vocacional e conheci o curso da engenharia biomédica. E aí eu vi que mesmo que eu não fizesse medicina, a engenharia biomédica poderia me proporcionar exatamente o que eu queria. Porque o que de fato eu queria? Eu queria poder salvar vidas de alguma forma. Era isso que eu queria. E assim, eu não entendia muito, meu conhecimento era muito limitado. Então eu não sabia que além da medicina eu podia fazer outra coisa que fosse tão grandioso para mim quanto. E aí eu conheci a engenharia biomédica, entendi que eu podia seguir por esse caminho e fazer exatamente isso, com o mesmo propósito, mesmo sem estar lidando com o paciente. E aí foi assim que eu conheci a engenharia biomédica, foi assim que eu tornei a engenharia biomédica como uma opção, entrou como uma opção de carreira. E aí quando eu cheguei lá, eu tive o primeiro impacto, que foi os 2 primeiros semestres, que foi muito difícil, muito difícil mesmo. E aí no terceiro período eu conheci a pesquisa, conheci o desenvolvimento de prótese, mas nada muito exorbitante. Eu conheci desenvolvimento de prótese para pessoa com mobilidade reduzida. E aí eu me apaixonei por isso. E aí eu fui seguindo na pesquisa até então. Só que dentro da pesquisa eu desenvolvi outros projetos. E eu sempre, a maior parte dos meus projetos eram voltados para alunos de escola pública ingressarem na universidade. Porque isso era um sonho também para mim. E aí, além disso, quando eu me envolvi com esses projetos para alunos ingressarem na universidade, eu entendi muito mais. Eu queria salvar vidas, e isso eu faço, e eu consigo fazer, mas eu queria também poder ajudar esses alunos que entram na universidade de escola pública. E aí eu entendi que foi nesse momento, com esses projetos e com tudo que aconteceu, que eu entendi que eu precisava ir para a pesquisa, que eu precisava fazer mestrado e doutorado. Porque assim, com mestrado e doutorado, eu poderia retornar para a universidade, continuar salvando vidas e poderia ajudar esses alunos que vêm da escola pública na universidade para que eles tivessem eu lá. Porque eu não tive ninguém lá quando eu entrei, era só eu. E foi assim que eu decidi minha carreira. Aí hoje em dia eu faço mestrado, estou concluindo mestrado e vou entrar no doutorado. E depois disso eu pretendo entrar na universidade como pesquisadora e também como professora. Te pergunto, está satisfeita com a tua escolha profissional e investidor também? Sim, eu acho que essa é a minha maior realização no plano terreno. Saber que eu trabalho e desenvolvo uma pesquisa que vai alcançar um monte de vida e que não só vai alcançar um monte de vida, como vai ajudar a salvá-las, é uma felicidade muito grande para mim. E eu me encontrei. No final, eu atingi o meu objetivo. Eu consegui encontrar um curso que me ajude a salvar vidas e eu consegui ascender socialmente com ele. Eu não preciso fazer nada além disso. Além de trabalhar com o que eu gosto, porque o que acontece? Na maioria das vezes, quando você vive na periferia e você faz e aí você não gosta, e você não banca essa decisão, você acaba indo por outros caminhos. Eu não precisei fazer isso, eu consegui me manter com esse caminho que eu escolhi. Mas é isso que eu falo, foi um caminho muito bem pensado, não foi um caminho decidido assim, eu não sei o que eu vou fazer qualquer coisa. Ou vou fazer qualquer coisa e eu não vou gostar dessa qualquer coisa. Não, foi um caminho muito bem pensado. Vocês estão no primeiro ano, eu acho, porque aqui é sempre 2. Comecem a pensar desde já o que é que vocês querem. O que é que vai proporcionar a alegria de vocês, porque não basta só fazer o curso. Eu tenho vários amigos que tiveram todas as oportunidades possíveis e inimagináveis
fizeram lá o curso e tal, mas eles tomaram uma decisão sem pensar nessa decisão e hoje em dia eles não são tão felizes quanto. Então comecem a pensar desde já o que vocês querem, o que vocês gostam, aquilo que vai trazer retorno, não só financeiro, mas de felicidade também para vocês. Porque quando você é feliz naquilo que você faz pelo dinheiro, mas também você faz pelo amor que você sente por aquilo. Pessoal, querido, resumindo aí, em poucas palavras, qual seria a mensagem que nós daríamos para essa turma aqui da 102? Para eles poderem vencer e chegarem lá. Estudem. Eu acho que é isso, assim, estudem. A gente não quer que vocês estudem, estuda 12 horas, 8 horas na escola, chega em casa, estude mais 8 horas. A gente não quer nem precisa disso. Mas se vocês saírem da escola, na minha época eu saía 5 horas, não sei se ainda é 5 horas. 4 e meia. Se vocês saírem da escola, se vocês saem da escola 4h30 e chegam na casa de vocês, tudo bem que é uma hora para descansar, mas estudem pelo menos 2 horas por dia. Não precisa estudar 8 horas a mais da escola, porque a gente nem precisa disso. Mas estudem, mas não estudem decorando, estudem com qualidade. Lembrem-se que vocês começaram a corrida atrás. É o que eu falo, quando a gente nasce numa família pobre, a gente sempre vai começar a corrida atrás. Porque na maioria das vezes, quando a gente está aprendendo a ler, o filho Chico já fala inglês, não fala espanhol, já toca violino. Então a gente está começando a corrida atrás. A gente não precisa dar mais espaço para eles correrem. A gente precisa conseguir chegar lá. E chegar lá, pelo menos no mesmo nível. E aí depois a gente corre atrás para superar isso. E a gente só vai conseguir fazer isso estudando. E é isso, não precisa estudar 8 horas a mais por dia. Não tem necessidade. Mas se vocês estudarem 2 horas e 2 horas com qualidade, sem decorar, sem mexer no celular, pensem quantas horas a gente passa no celular vendo vídeo no TikTok. Eu mesmo. Antes de dormir eu tenho que ver meu vídeo no TikTok. Assim, é quase que uma cultura. Mas eu sei que eu preciso estudar. E é isso, estudem. Só isso que eu tenho assim para falar para vocês. Não sei se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta. Vocês têm perguntas, queridos? Gostaram? Então faz assim, ó, bate palma para essa moça e para todo mundo. Eu quero agradecer ao Paulo Moés, a professora Lúcia, e quero lhes dizer o seguinte, que o nosso prazer enquanto professor é chegar uma aluna que nem essa, tem que visitar a nossa escola e dizer o seguinte, quando eu a vi hoje eu fiquei muito alegre, eu acho que Lúcia também, todo mundo aqui da escola muito ficou. Veja só, esse é o nosso prazer, essa é a nossa satisfação, quando a gente vier dar aula aqui para vocês seguirem o caminho reto que deve ser feito para poder vocês alcançarem os objetivos de vocês. Nenhum sonho é impossível, tá? Basta você se dedicar e se comprometer. Certo? Então, queridos, muito obrigado pela oportunidade de chegar que você proporcionou para nós. Tá? A sua história de vida é linda, maravilhosa e nós queremos sempre fazer isso aqui na escola. Trazer os nossos alunos para mostrar como é que o impossível é possível, desde que se queira. Verdade. E sempre nós estamos trazendo ex-alunos. O dia desse, o Gabriel, né, fez o curso de bombeiro civil, veio dar um curso, falar sobre extintores de incêndio e tudo mais. Sempre tem um por aqui, sempre um ex-aluno, sempre volta. A NAI trouxe um projeto para cá que foi Meninas nas Ciências, onde pegaram só as meninas daqui da escola, um grupo de 6, não foi, né? 6 meninas, e elas tiveram curso na universidade, apresentaram trabalho, uma série de coisas que elas participaram. Tá? Pena que ainda não voltou o projeto. Mas é muito importante. Por que ela trouxe esse projeto para cá? Porque ela veio daqui da escola e ela foi uma forma assim, eu acho que de agradecer a escola por toda a trajetória dela. E vocês que estão aqui, talvez não, vão voltar aqui também para agradecer, como muitos têm voltado, tá, gente? É isso. Valeu, galera? Salve de palmas aqui.